Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor nessa noite. Eu quero nesta noite fazer uma oração para mais um culto de ensino da palavra de Deus. Amado, se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E se você crê nesta oração, neste momento, abaixa a tua cabeça e ora comigo. Pode pedir o que você quiser. Coloca as tuas causas nas mãos do Senhor. Causa na justiça, enfermidade, porta fechada. Coloque nas mãos de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amantíssimo Deus, poderoso e eterno Pai, nessa noite, Senhor, aqui estamos na Tua presença. Pedimos a Tua misericórdia pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado por mais, Senhor, este dia, por mais esta semana que se passou, Pai. E essa semana que se iniciou. Meu Deus, nos guarda do maligno, Pai. Nos guarda, Senhor, da tentação, Senhor. Nos ajuda, Pai. Opera milagre nas nossas vidas. Abre as portas onde as portas estão fechadas, Senhor. Meu Deus, opera, meu Deus, aleluia, na causa da justiça. Senhor, cura a enfermidade, não importa que grau esteja ela nesta noite. É no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos, ó Pai. Abençoa a nossa noite. Abençoa o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Visita, Senhor, o acamado. Visita aqueles que estão na biqueira agora, meu Pai. Visita, Senhor, através do Teu Espírito Santo. É no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que levantamos as nossas mãos santas para o alto, para pedir a Tua misericórdia pelas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém. Amado, aleluia, glória a Deus. Igreja, nesta noite, o estudo do ensino da palavra de Deus é uma palavra curta, mas é uma palavra de grande e de muito eficaz. Amado, como ter uma vida próspera? Como ter uma vida próspera? Aleluia. Nós vamos ver nessa noite como nós podemos ter uma vida longa e próspera. Você sabe como? Eu também estou vendo agora. Lá em Provérbio 21, olha o que está escrito. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Olha bem, aleluia, louvado seja Deus, aquele que segue a justiça e a bondade e a misericórdia achará vida. Vida em quem? Em Cristo Jesus. Então aquele que segue a bondade é uma pessoa boa, uma pessoa, aleluia, que alcança a misericórdia do Todo-Poderoso, achará vida, vida longa, vida próspera. Louvado e exaltado é o nome do Senhor nesta noite. Vamos lá, temer ao Senhor e obedecer a sua palavra. Onde está? Provérbio 27. O que está dizendo aí? O que temos que fazer? Aleluia. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os ímpios terão os anos da vida abreviados. Olha que coisa tremenda, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Temer ao Senhor e obedecer a sua palavra. Teremos as nossas vidas prolongadas. O que é temer o Senhor? É prolongar a nossa vida. Obedecer a palavra do Senhor é obedecer, aleluia, e continuar para que tenhamos uma vida longa nesta terra. Está lá em Provérbio 27. Também lê para mim aí. Provérbio 3, do 1 e 2. Provérbio 3, 1 e 2. Então, nós temos que temer ao Senhor. Se você quer ter uma vida longa, uma vida prolongada, teme ao Senhor, aleluia, e obedece a sua palavra. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. Pode falar sobre essa palavra? A palavra do Senhor nessa noite, ela é bem clara para nós. Se nós guardarmos
os mandamentos do Senhor, a sua palavra, não só na nossa mente, mas no nosso coração, Ele nos promete uma vida longa, de paz. O Senhor nos promete o que o mundo não pode nos dar: paz, uma vida longa. Nada pode prolongar a sua vida. A palavra do Senhor nos diz que nós não temos a capacidade de aumentar a nossa vida. A única coisa que pode aumentar, você quer viver muito? Obedece a Deus. Você quer ter uma vida de paz, deitar a cabeça no travesseiro e descansar com a consciência em paz? Obedece ao Senhor. Porque do contrário, tudo que você fizer, você não terá paz e terá sua vida ceifada antes do tempo. Então essa é a palavra do Senhor nessa noite para nós, né? Um conselho que Deus nos dá. Louvado seja, exaltado o nome do Senhor. Olha aí, busque a paz e esforça em mantê-lo. Nós temos que buscar a paz e esforçar em mantê-lo, a paz. Como? Buscando a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, temendo ao Senhor. Olha que coisa tremenda, irmão. A Bíblia diz, aleluia, em Provérbio, eu não me lembro agora o capítulo, que aquele que teme ao Senhor, ou aquele que busca ao Senhor, os seus dias serão prolongados na terra. Provérbio 22, versículo 6, né? Que diz, aleluia, que o filho que obedece o pai e mãe, seus dias serão prolongados na terra. Aleluia. Ou então ensinai a criança ou o menino no caminho que se deve andar, porque mesmo depois de uma idade adulta, ele não vai desviar das palavras do Senhor. Então busque a paz, esforça em mantê-lo. Lê lá em Salmo 34:14. Salmo 34:14. Temos que buscar a paz. Buscar a paz em quem? Em Deus. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue. Aparta-te do mal. Procura a paz e segue. Mas não adianta, você não procura a paz. Você não aparta do mal. Como que a paz vai te seguir? Irmão, se você continua andando com o mal, você não terá uma vida de paz. Tem um certo jargão aí por aí que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Essa é a verdade. É um jargão verdadeiro. Então, amado, afasta do mal, procura a paz e segue o Senhor. Segue o Senhor Deus, o dono da tua vida, da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá para... Refreie a sua língua de falar maldade, e os lábios de falar mentira. Olha que coisa tremenda. Está lá em Salmo 34:12, que nós temos que refrear a nossa língua de falar maldade e não usar os nossos lábios para fazer mentira. Amado, a Bíblia é um GPS para nós andarmos nessa terra. A Bíblia é um mapa para nós seguir um caminho. Se nós seguirmos a palavra do Senhor, porque muitos não acreditam que a Bíblia é a palavra do Senhor, só que eu quero dizer para você que a Bíblia tem começo, meio e fim. A Bíblia não é um livro qualquer. Mais de 40 escritores, cada um de uma cultura diferente, de um lugar diferente, de idioma diferente, e a Bíblia teve o meio, teve o começo, teve o meio e teve fim. Então crê na palavra do Senhor. Se você não está entendendo, pede ajuda ao Espírito Santo de Deus. Aleluias.
Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 34, 12. O que está dizendo lá? Aleluia. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Olha bem. Quem que é o homem que quer viver a vida? Quem que é o homem que quer viver a vida? E o que mais? Que quer muitos dias para ver o bem? Que quer muitos dias para ver o bem. Que quer uma vida prolongada. Que é uma vida longa nesta terra. Aí o versículo 13 continua. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Como que é? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Então, amados, toma cuidado, a nossa língua. O apóstolo Paulo diz que é o menor membro do nosso corpo. Só que a nossa língua, ele pode destruir uma nação. A nossa língua pode incendiar um bosque. A nossa língua pode acabar um casamento. A nossa língua é um perigo. É um dos membros menores do nosso corpo, do corpo humano. Mas a Bíblia diz aqui em Provérbio que nós temos que guardar a nossa língua de falar mentira, de falar falsidade. Então nesta noite que nós venhamos refrear a nossa língua, se nós queremos viver dias longos na terra. Muitas das vezes, amados, queridos irmãos, nós entramos, aleluia, na do outro, na da outra, e a gente acaba pecando, a gente acaba errando em falar mal, usar nossa língua para falar mentira. Mas nesta noite o Senhor te alerta, nesta noite o Senhor me alerta. Vamos refrear nossa língua, vamos segurar nossa língua do mal, vamos segurar nossa língua de mentira, para que a nossa vida tenha paz e seja prolongado nesta terra, e que nós tenhamos tempo de pregar a palavra do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha bem que eu vou trazer para você. Não afaste de Deus por pecar. Fique com Ele até vencer o pecado. Não afaste de Deus por pecar. Fica com Ele até vencer o pecado. Porque se você afastar de Deus porque você pecou, você nunca vai vencer o pecado. Então, se você pecou, fica com Ele. Aceita a correção, para que você possa conseguir vencer. Não afaste de Deus por causa do pecado. Fica com Ele e vença o pecado. Está lá em Hebreus, no livro de Hebreus 4, versículo 16. A missionária Ana vai estar lendo. Então, amado, você pecou? Vou afastar de Deus. Não afasta não. Fica com Ele até vencer o pecado. Pode ler. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pode falar, pode falar. Foi o que o pastor mesmo disse, né? Qual que é a estratégia do mal? Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós temos a tendência de fugir de Deus. Até mesmo por vergonha, vemos aí um exemplo de Adão e Eva, nossos primeiros pais, onde entrou o pecado no mundo. O que ele fez? O que eles fizeram? Primeira reação foi fugir, foi se afastar, foi se esconder. Nós devemos sim se arrepender. O arrependimento verdadeiro é aquele... O arrependimento é diferente de remorso. O remorso te leva para baixo, te leva ao mesmo fim de Judas, porque Judas teve o quê? Remorso, tanto que ele acabou com a sua vida. Mas o arrependimento é o que os nossos primeiros na fé tiveram. Todos nós pecamos. A palavra do Senhor fala que todos nós fomos destituídos, né, pastor, da graça, da glória de Deus. Da glória de Deus. A diferença de nós com qualquer outro aí pelo mundo
é o arrependimento sincero e verdadeiro. O arrependimento que te leva até Deus, até a fonte do perdão. Consciente da culpa, do pecado, consciente do preço que eu vou ter que pagar por ter errado, mas eu prefiro pagar o que eu fiz de errado, a me acertar com Deus aos pés dele, do que além de eu ter feito o que eu fiz de errado, ainda me afastar do único que pode me ajudar, que é Deus. E aí eu e você estamos vulneráveis ao maligno. Se nós nos afastamos de Deus em pecado, além de estarmos vulneráveis, nós estamos na mão do mal. Então o que Deus nos chama hoje é o arrependimento, mas jamais se afastar da presença dele. Realmente, igreja. Jamais afasta da presença do Senhor. Jamais afasta da presença de Deus, porque você pecou. Então fica com ele. É o que foi lido aqui em Hebreus 4,16. Olha bem agora, amados. Se confessarmos os nossos pecados, olha bem, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então quem te justifica é Deus. Quem me justifica é Deus. Quem nos justifica é Deus, não é o homem. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa a Deus alcança misericórdia. Então mesmo você pecou, continua na presença do Senhor. E confessa a Ele o teu pecado, independente do pecado que aconteceu. Porque Ele é justo para perdoar. E você vai ter paz dentro do coração. Só de você confessar o teu pecado a Deus, você já sentirá paz dentro de você. Você não terá medo mais. Você não ficará receoso do maligno. Então, se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é justo para te perdoar, mano. Ele é justo para te perdoar, mano. Não saia da presença de Deus por nada nessa vida. Errar, todo mundo erra. Pecar, todo mundo peca. Mas confessa a Deus teu pecado. Fica na presença dEle, para que você tenha paz no teu lar, tenha paz na tua casa. 1 João 1,19. Lê lá 1,19 de 1 João. Aleluia. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Saíram de nós, mas não são de nós. Saíram de nós, mas não são de nós. Mas isso foi feito para manifestar a graça de Deus, né? Porque veja bem, se Deus é justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça, só Deus possa te justificar. Só Deus possa te perdoar. A Bíblia diz, a missionária Ana já falou aqui, que destituído todos estavam da glória de Deus. Ninguém teria a salvação, ninguém teria o plano da salvação. Mas através de Jesus Cristo, nós ganhamos este projeto, esse plano de salvação. Então não fica com pecado escondido, não fica com pecado oculto. Confessa a Deus e Ele te justificará. Aleluia. Amado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você pecou, você será perdoado. Porque de que maneira? Quando você confessa. Romanos 5:20. Romanos 5:20. O que está escrito? Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Glória a Deus. Aonde abundou o pecado, chegou a graça, superabundou a graça. Aleluia. Nosso pecado a graça de Deus é maior que o nosso pecado, né? A graça de Deus é muito maior do que o nosso pecado.
A graça de Deus cobre multidão de pecado. Então fica na presença do Senhor, mesmo anêmico espiritual, mesmo fraco espiritual, mesmo rastejando, mas não saia da presença do Senhor. Nós temos aí, lá no início, Gênesis, Adão e Eva, eles caem na presença de Deus. Eles, em vez de ficar na presença do Senhor e confessar o pecado, o que eles fizeram? Eles esconderam da presença do Senhor. Então não é assim. Não é assim. Fique na presença do Senhor. Aqui, o são não precisa de remédio, mas sim os doentes. Jesus não veio para as pessoas sãs. Jesus não veio para as pessoas sadias. Jesus veio para as pessoas doentes. Se você está doente, confessa o teu pecado ao Senhor. Se você está doente, não saia da presença do Senhor. Seja curado aí agora em nome de Jesus. Está lá em Marcos 2,17. Lê Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha que coisa tremenda! Você jamais vai no posto de saúde, no hospital, se você não estiver doente. Você só vai lá se você estiver doente. Você não vai lá no hospital se você dando são. Então o templo, que é construído pela mão do homem, é um lugar onde reúne um povo para orar. Então, veja bem, você só vai lá no templo, na igreja, se você estiver doente, ou se você estiver precisando. Porque, do contrário, você não vai. Agora, nós estamos necessitados e precisando de Jesus. Então não deixa de ir na igreja, no templo sagrado, buscar o Senhor. Ah, mas eu busco em casa. Você busca até debaixo de uma árvore, em qualquer lugar. Mas aonde está um povo reunido em nome do Senhor Jesus, ali sim o braseiro é aceso e nós recebemos a vitória da parte de Deus. Amados, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como você vai conhecer a verdade se você não buscar? Só a verdade liberta. Só a verdade cura. E quem é a verdade, missionária? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Jesus. A verdade está em Jesus Cristo. É o único que pode nos curar. É o único que pode nos abençoar. É o único que pode nos sarar. É o único que pode nos limpar e ainda morar, ainda levar nós para morar na glória. Aleluia. João 8,32. Lê, aleluia. Que a palavra tem que ser dita da maneira que ela é. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amado, se você está preso, se você está passando por situações, você se sente preso, presa no vício, você não consegue se libertar, ou melhor dizendo, você não tem controle da tua situação. Você não tem controle do teu vício. Nesta noite eu te convido para conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. E essa verdade vai te libertar dessa situação. Mas tem que ir a fundo mesmo. Não é você ir e demorar você afastar, não. Vai e fica buscando o Senhor. Que você vai ver que Ele vai te libertar dessa situação, desse vício, dessa depressão, da bebida, da droga e outros vícios mais. Conhece a verdade que é Jesus. João 8,32. Sem mim nada podeis fazer. Quem disse isso, missionária? Jesus. Sem mim nada podeis fazer? Jesus.
Foi Jesus que disse que sem ele nós não fazemos nada. Por que que nós damos murro em ponta de faca? Por que que nós quebramos a cara? Por quê? Porque nós queremos fazer as coisas por nós mesmos, sem direção, pela força do nosso braço. E o próprio Jesus disse, sem ele, nada podeis fazer. Está lá em João 15,5. Lê lá João 15,5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está aí a palavra do Senhor, irmãos. Sem Jesus, você não é nada. Eu não sou nada. Sem ele, nada podemos fazer. É como diz a palavra, que eu não me lembro agora, na Escritura Sagrada, que muitos dizem assim, amanhã eu vou para tal lugar. Chegar lá eu vou construir, eu vou fazer, vou acontecer. Ah, engano seu. A Bíblia diz que antes de você ou eu falar isso, amanhã eu vou em tal lugar se o Senhor querer. Se o Senhor ir adiante de nós. Porque sem ele não vai acontecer nada. Último versículo para terminar o nosso culto de ensino dessa noite. 7 vezes cairá o justo e se levantará. A Bíblia está dizendo que aquele que é justo cai também. Pode cair até 7 vezes. Mas ele levanta. Infinitamente. Infinitivamente. Porque ele busca a justiça de Deus. Irmão, o justo cai também. O justo vacila também. Só que ele levanta. Por quê? A missão dele está arraigada no Senhor. Então, nesta noite, lá em Provérbio 24:16, está dizendo que nós podemos cair 7 vezes, ou infinitivamente de vezes, mas nós vamos levantar. Lê lá para nós encerrar este culto de ensino dessa noite. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O justo levanta, mas os ímpios continuam caído. Se você é justo, você vai levantar. Se você é ímpio, se não buscar o Senhor, se não buscar a verdade, você vai continuar caído. Então, nesta noite, eu deixo esta palavra forte para o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e tenha uma noite abençoada.